Meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, venha sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho e traga o entendimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sobre toda a situação em que você viva, seja ela familiar, profissional, financeira, ministerial, onde quer que você esteja, que a sabedoria do alto lhe direcione para as melhores decisões. É isso que a paz de Cristo traz sobre as nossas vidas, traz um entendimento de viver a vontade de Deus. E falando em vontade de Deus, o nosso devocional de hoje ele vem tratar justamente isso. Quem é o engenheiro que tem construído a sua casa? Quem é o segurança que tem vigiado a sua vida? Aquele que tem montado guarda ao seu redor. Será que realmente você tem Deus como seu guardador? Será que realmente o alicerce da sua casa está fundado naquele que tem o poder de conservar contra tempestades, contra terremotos, a estrutura física, mental e espiritual da sua vida? É o que nós vamos ler no Salmo 127 e vai também de encontro àquela parábola que Jesus contou. Um homem construiu a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, soprou o vento e subiu as águas e deu contra aquela casa e ela se desmoronou. Já um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, soprou o vento, subiu as águas e a casa não cedeu. Onde nós temos construído as nossas casas? Onde nós temos alicerçado a nossa vida? Em quem nós temos colocado a nossa segurança? É o que nós vamos estudar aqui hoje no Salmo 127, mas antes eu peço que você já deixe o seu like, você que já é inscrito nesse canal, você que nos visita aqui pela primeira vez, é um prazer estar com vocês aqui. Nós falamos aqui unicamente da Palavra de Deus, nós não entramos em assuntos sobre religião. Temos vários seguidores aqui de várias denominações, várias religiões. O nosso intuito aqui é procurar saber ou entender o que espera Deus para as nossas vidas. Unicamente centrado na Palavra de Deus. Unicamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E buscando entender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então você é muito bem-vindo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe também esse link com mais pessoas. Eu creio que mais vidas possam ser abençoadas através de um simples compartilhamento que você quiser, tá bom? O nosso devocional de hoje, como eu disse, está lá no Salmo 127, onde declara o salmista: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se não for o Senhor o construtor da casa. Aquela parábola de Jesus, como eu disse antes, ela vem trazer uma conotação a esse Salmo 127. É um salmo de peregrinação de Salomão. O que é um salmo de peregrinação? É quando os povos se juntavam 4 vezes por ano e iam até Jerusalém para as festas anuais. E eles iam então pelas estradas, geralmente iam em caravanas, porque era muito perigoso transitar sozinho pelas estradas naquela época, porque havia muitos ladrões. Então eles iam em caravana. Uma multidão seguia junto para evitar esse tipo de situação de roubo, né? E iam cantando, se alegrando até chegar a Jerusalém. E dentro dessas peregrinação, os salmistas, aqueles que adoravam o Senhor, os compositores, iam compondo hinos e salmos de adoração ao Senhor, para se alegrarem na viagem também,
porque às vezes a viagem era extensa, levava 3, 4 dias. Você lembra aquela passagem de Maria, quando ela esqueceu Jesus no templo? Eles caminharam um dia e sentiram a falta de Jesus. Voltaram mais um dia de caminhada. E eles não tinham chegado ao seu destino ainda. Eles estavam no meio do caminho. Então retornaram até Jerusalém para procurar Jesus. Então o salmo de peregrinação era justamente isso, para se alegrar na estrada. Então eles cantando, eles declaravam o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ou seja, se você não tiver o Senhor como o arquiteto da sua casa, o engenheiro, será inútil trabalhar nessa construção, porque vai vir a chuva, vai vir os ventos, subirão as águas, darão contra essa casa e ela cederá. Ela cairá em ruína. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos: você vai jogar dinheiro fora. É como você, não entendendo de nada, nem tendo a visão de pedreiro, o dom, né, a maestria de um pedreiro ali, querer levantar a sua casa sem base, sem coluna, sem alicerce, sem nada, e fala: eu vou morar nessa casa. Na primeira tempestade ela vai ruir. E continua se dizendo o seguinte: se não é o Senhor que vigia a cidade, em vão será inútil a sentinela montar a guarda. Se você não tem a proteção do alto, se o Senhor não é o seu protetor, o seu salvador, será inútil, meu irmão. Você pode até achar que mandingas, amuletos, essas coisas podem te proteger. Você pode até achar que isso é verdadeiro, que isso aconteça. Mas quando você faz isso, você não está colocando a proteção no Senhor. Quando você faz isso, você está jogando a sua proteção em algo que não é o Senhor. E quando se trata disso, vem do mundo espiritual um outro ser que é o opositor a Deus, que vai fazer esse trabalho. E quando você é dele, a única coisa que ele vai querer é o seguinte: que você no momento não seja tocado, para que você contagie mais pessoas para levar para o lado dele. Aliás, quando você faz isso, você já está influenciando aqueles que estão em cima do muro. E a palavra de Deus fala que aquele que está em cima do muro, ele pertence ao maligno. Para se pertencer aos céus, é necessário ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É necessário uma confissão de fé no nome de Jesus. Então, quando eu não tenho a proteção do alto e acho que a proteção de um amuleto, acho que a proteção de um símbolo ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor possa me proteger, eu estou colocando a minha integridade física, mental e espiritual nas mãos do maligno. É simplesmente isso, porque o único que tem o poder de nos proteger é o nome de Jesus. Conforme a Bíblia declara, não há outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual nós venhamos ser salvos. Eu posso achar que eu tenho uma vida tranquila e segura aqui, mas nós somos destinados para a vida eterna. E se eu não tenho o Senhor como aquele que vigia a minha vida e me protege do mal, eu não alcançarei a vida eterna. Eu estarei designado a viver com aquele que eu acho que tem me protegido. Por isso que o salmista, ele é bem claro: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Então somente creia que Deus é o seu protetor. Creia que Jesus, ele desceu dos céus para nos dar uma única coisa, a salvação. Simplesmente a salvação. Nós estávamos perdidos. Éramos refutados como mortos, como diz Paulo em suas cartas. O salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se eu não dou um passo de fé entregando minha vida para Jesus, eu ainda estou confiando nas coisas do mundo. E achando que tudo que acontece comigo é coincidência. Quando na verdade Deus tem um plano para a minha vida. E quando eu entrego a minha vida para Ele, eu deixo que os planos dele sejam fundamentados em minha vida, para que eu alcance a vida eterna, para que eu alcance a salvação. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor Jesus, a tua palavra diz que se não for o Senhor a vigiar, em vão vigiará a sentinela.
Nessa noite eu quero colocar na presença do Senhor a vida de todos esses irmãos que têm acompanhado conosco aqui, Pai, esse devocional e têm buscado uma mudança de vida, uma verdadeira metanoia. Deus, em nome de Jesus, coloque anjos do Senhor acampados ao redor da vida dessas pessoas para que eles possam, Deus, viver o sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus também eu peço que os constranja, Deus, para que, Pai, reedifiquem a sua casa na rocha, em Cristo Jesus. Aquela rocha que jorrou água ali no deserto e alimentou toda a multidão dos hebreus. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque no coração mais duro agora nessa noite e que eles possam ter uma conversão genuína, Deus, sabendo que somente o Senhor pode nos proteger. Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, se não for o Senhor a vigiar, em vão vigiará a sentinela. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.